Eu vou fazer uma apresentação bem breve sua, aí você pode falar um pouco mais sobre você, tá? Ok. Aí, a partir de agora, meu colega vai começar a gravar para a gente ter esse material. Pessoal, boa tarde. É um prazer recebê-los hoje, nessa tarde, para a gente conversar com o Luiz Jeremias sobre elaboração e construção. O Luiz Jeremias é um psicanalista, ele está falando conosco direto de Curitiba, no Paraná, né? E ele tem uma atuação já de muitos anos na clínica psicanalítica. Ele está hoje aqui para contribuir conosco nesse debate, nessa discussão sobre esses conceitos. Tá? Eu quero agradecer a você, Luiz, a sua gentileza em participar desse projeto conosco e dessa live hoje. Né? Você foi um dos que eu também não conhecia pessoalmente, que eu enviei convite e que prontamente se colocaram à disposição de contribuir conosco. Tá? Eu quero te agradecer em meu nome, no nome do curso de Psicologia da Universidade Federal de Roraima e em nome da própria Universidade Federal de Roraima, tá? E do povo roraimense, tá? Fique à vontade para conduzir a discussão e é um prazer recebê-lo hoje conosco. Eu que quero lhe agradecer, professora Maria do Socorro, eu fico muito contente, né, de vocês produzirem esse material e produzirem esses encontros para os alunos, né, que eu vejo que é muito importante, né, a gente está divulgando também um pouco da psicanálise, conversando, né, com o pessoal, fomentando um pouco esse pensamento clínico, né. Como eu estava falando, eu me dedico bastante à clínica e volto para a universidade justamente porque eu me deparo com uma questão na minha clínica que eu considero importante voltar, então, para os textos freudianos, para os textos clássicos da psicanálise para tentar resolver, né? E aí, quando surgiu o seu convite, né, eu fiquei bastante tocado pelo tema, assim, né, que era elaboração, e aí eu falei, vamos fazer elaboração e construção em análise, né, que eu acho que são dois temas que trabalham juntos, né, e é um tema que eu tenho desenvolvido aqui no Laboratório de Psicanálise da Universidade Federal do Paraná, né, nós temos aqui também um programa de pós-graduação, de mestrado e doutorado, e também convido a todo mundo da universidade a conhecer o programa, o site do laboratório, né, para conhecer o material que a gente está produzindo aqui, né? E aí eu fiquei bastante movido, porque eu considero muito, né, que o trabalho de construção e de elaboração numa análise, ele é fundamental para que ocorra o processo analítico, né? Eu até fiquei pensando, puxa, eu acho que eu podia falar que o tema é o analista trabalhando, mas é o analista e o paciente trabalhando, e o analisando trabalhando, porque são eles que vão construir juntos, né, é um trabalho de dupla que acontece no consultório, né, às vezes a gente tem a impressão de que o trabalho da psicanálise é só o paciente falando e o psicanalista não fala nada, né, então, mas eles estão construindo, né, com seus inconscientes se conversando, construindo aí um material, né, um produto, né, e aí eu vou falar um pouquinho disso para vocês hoje, né, de construções, de elaborações no processo analítico, né. Vou pedir até licença porque eu preparei um texto, então eu vou ler, mas eu também sou de falar bastante, então eu vou lendo e falando ao mesmo tempo, né. Eu queria começar com uma frase do Freud, de um texto dele de 1937, já no finalzinho da vida, né, Construções e Análise, que eu vou basear a minha fala em cima desse texto, assim, né, que eu acho que é bem importante, né. E o Freud fala o seguinte, né, que o trabalho de construção ou reconstrução do analista, em muito se assemelha à tarefa de escavação de um arqueólogo numa habitação ou edifício antigo que tenha sido destruído e soterrado. Só através da técnica analítica é possível trazer à luz o que está completamente oculto. Então, eu acho tão lindo quando Freud se propõe a pensar o trabalho do psicanalista como um trabalho de um arqueólogo, né?
que é um trabalho muito, se a gente for pensar, é um trabalho muito cuidadoso, né, muito delicado, né? Às vezes o arqueólogo vai com uma picareta, às vezes ele vai com um pincelzinho, às vezes ele até vai com o próprio sopro, né, para remover sujidades, coisas que estão incrustadas ali, né, para poder tentar encontrar alguma peça que falta, né? Eu sempre penso que a mente do psicanalista, ela tem que funcionar meio com um pensamento em 3D, né? Porque a gente precisa imaginar a peça que falta no quebra-cabeça do paciente, né? O que está faltando, né? Que a gente pode ajudar o paciente a reconstruir na história dele, né? É quase como se a gente pensasse num vaso muito antigo, né? E eu não conseguisse achar todas as peças desse vaso. Eu achasse algumas peças. Mas a minha mente vai fazer com que eu perceba que aquilo é um vaso inteiro, né? Eu acho que isso é importante, eu acho que isso é o trabalho que o psicanalista faz, né? E aí, então, eu considero, né, que elaboração e construção são dois conceitos fundamentais para a compreensão do trabalho do analista e da técnica da psicanálise. Para o Freud, de um modo geral, a ausência ou a deficiência de elaborações das pulsões, né, nas suas diversas formas, estaria na base de todas as neuroses e das psicoses. Então, como é importante pensar, né, na elaboração, né, porque é nessa deficiência e nessa ausência que a gente vai encontrar, né, a base de basicamente todas as dificuldades psíquicas, né, que a gente tem encontrado aí no consultório, né. O trabalho de uma análise é propor-se a instigar a pessoa para que parta rumo ao abandono de seus recalques e passe a apresentar umas atitudes mais maduras do que as que já desenvolveu. Levar a um processo de rememoração de certas experiências e pulsões afetivas que, de certa forma, a pessoa acabou esquecendo. A análise segue um caminho paralelo à vida. Na realidade, eu acredito que ela se confunde a ela, né? A análise, ela é meio se confunde aí e vai se fundir com o processo de vida, né? Porque a gente pensa num processo psicanalítico que ele é muito longo mesmo, né? Porque a gente precisa revisitar, então, cada cantinho, cada espaço, né, da mente das pessoas para poder encontrar significação, resolver, então, elaborar e reelaborar algumas questões, né? Na minha visão muito particular, né, o processo de análise e o trabalho que a psicanálise se propõe a fazer com as pessoas, né, vai funcionar por duas vias, né. Uma via que visa descongelar, né, e criar novas possibilidades de compreensão do que ocorreu no passado. E uma segunda via que vai, então, produzir a expansão da mente, né, para que possam caber coisas na mente que não cabem, né. Expansão esta que possa criar um espaço, né, que seja continente para as questões que se apresentam na vida das pessoas. Isso é um trabalho da dupla analítica, né. Eu vou citar um psicanalista chamado Thomas Ogden, um psicanalista americano, expoente da psicanálise, ele é contemporâneo nosso, trabalha na Califórnia, em São Francisco, e ele escreve muito sobre o trabalho da dupla analítica, né? Ele até publicou recentemente no Jornal Brasileiro de Psicanálise um texto chamado Psicanálise Ontológica, ou o que você quer ser quando crescer, que fala justamente do trabalho do analista, né? Que vai além do processo só de interpretação, mas também vai do processo de elaboração e de construção junto do paciente, né? O Ogden fala dessa forma, né? Eu vou citar uma frase dele. Acredito que a prática da psicanálise seja fundamentalmente um esforço por parte do analista e do analisando para dizer algo que pareça, ao mesmo tempo, verdadeira experiência emocional de qualquer momento de uma sessão analítica e utilizável pelo para-analítico para o projeto psicológico, ou seja, para construir algo, para que possamos construir alguma coisa. Então, durante o trabalho analítico, nós estamos sempre em construção, ao transformarmos tanto o que vem de dentro quanto o que vem de fora. E não deixamos de construir, que quer dizer preencher nossos espaços psíquicos, né? Nós somos cheios de espaços psíquicos que também precisam ser preenchidos, né? Esse é o trabalho de expansão que eu gostaria de colocar para vocês, né?
E aí, quando dá dificuldade, né, em se obter uma rememoração total do que está recalcado, o que vai impossibilitar a eliminação de toda essa amnésia infantil, o analista inicia, então, um trabalho de reconstrução e propõe ao paciente, então, esse material construído. É como eu falei, né, quando a gente encontra, como o arqueólogo vai encontrar fragmentos de um vaso, né, ele não vai encontrar todos os fragmentos, então ele vai precisar imaginar na mente dele aqueles fragmentos faltantes daquele vaso para poder visualizar o vaso como um todo. Então eu acho que o trabalho de análise funciona bem desse jeito, né, se a gente fizer essa comparação ao trabalho do arqueólogo. E ainda que não produza um efeito de reviver ou reativar a memória, como propõe o Freud, a recordação, os fragmentos recalcados, a construção e análise apresentam uma eficácia terapêutica, né? Então, a gente também tem uma eficácia terapêutica no processo de construção. Nesse momento, eu me vejo chamada a retornar à teoria, quando a gente se depara de uma questão clínica, que era como eu estava falando, né? Quando a gente se depara de uma questão clínica no consultório, a gente precisa voltar à teoria para que num momento posterior ela possa ser algo que dê sustentação, dê embasamento, né? Então, não adianta a gente se formar, fazer a nossa formação, a nossa análise e ficar só na nossa clínica sem ter esse retorno para a teoria, né? Porque ela vai ajudar a construir e reforçar as nossas bases, né? Eu acredito que a teoria também vai servir ora como bússola, ora como lupa, na constituição de uma visão mais precisa e norteadora sobre a prática clínica. E o aprofundamento nessa teoria vai inaugurar possibilidades de construção, com a intenção de criar ou recriar novas condições de analisabilidade e promover o encontro analítico. Eu considero fundamental que o analista se submeta a 2 exercícios, aos quais um psicanalista que eu gosto muito, Jean-Jacques Roland, francês, ele chama de solitários. Ele fala que o psicanalista ele tem uma vertente solitária, né? Ele analisa pacientes na solidão do consultório e ele lê Freud, né? Que são as 2 coisas mais importantes para a gente se tornar um psicanalista. E a prática psicanalítica, então, vai nos convocar imperativamente para as leituras do texto freudiano, mas não de uma forma autoritária, ou que leve ao sujeitamento. O seu texto não é o lugar de uma doutrinação, mas sim de uma inspiração. Nós podemos construir muita coisa partindo do texto freudiano. Através da leitura da obra freudiana, é possível instaurar a construção de um pensamento clínico, que vai auxiliar, então, na descrição do que é feito e de como é pensada a situação analítica. O sustento que existe em psicanálise, não somente uma teoria da clínica, mas um pensamento clínico, isto é, um modo original e específico de racionalidade originado da experiência prática. A elaboração pode ser levada a um nível de reflexão relativamente distante da clínica. No entanto, mesmo quando não se faz referência explícita aos pacientes, o pensamento clínico sempre faz pensar neles. Ou seja, quando a gente parte, por exemplo, para a universidade, a gente volta para a universidade ou volta para escrever um caso, a gente tem que ter sempre isso em mente, né, que os nossos estudos, nosso trabalho está partindo de um caso clínico, de uma situação clínica, e não do contrário, né, e não da teoria para a clínica, e sim da clínica para a teoria, né, para que possa, então, proporcionar esse terceiro retorno, esse terceiro momento, que vai ser um retorno para a clínica depois que a gente tivesse aprofundado nas teorias. O tema de construções e análise, ele vai permear toda a obra freudiana, né? Mas é especificamente no texto de 1918, né? A História de uma Neurose Infantil, que é mais conhecido como O Homem dos Lobos, que o Freud vai se dedicar ao estudo das construções realizadas na cena analítica, né? Essas construções são um trabalho que o analista realiza com o material que surge na ativação da cena infantil trazida ao processo de análise. O termo ativação aqui é proposto por Freud no lugar da palavra recordação, pois denota mesmo o efeito de uma experiência recente e atual. Essa ativação de conexões emocionais, que retornam na transferência estabelecida com o analista, vai gerar, então, a possibilidade de uma reunião de um certo material esquecido por esse paciente. Esse material que nos interessa na análise e que surge após essa ativação. Ele vai ser chamado pelo Freud, no texto Construções e Análise, de matéria-prima.
Vocês vão ver que eu vou passear por esse texto muitas vezes, eu vou citar muito desse texto, porque foi em cima dele que eu resolvi construir a fala para hoje, assim, né? Fui atrás até do verbete de psicanálise, né? Fui atrás do Laplanche e do Pontalis para saber como é que eles pensam um pouquinho o termo construção proposto por Freud, né? E eles pensam da seguinte maneira, né? Que é uma elaboração, né, do analista que se apresenta, então, distante do material da interpretação. Ele está longe do material de interpretação, mas, ao mesmo tempo, muito acoplado à interpretação que o psicanalista faz na sessão, né? E tem como objetivo a reconstituição, então, dessa história infantil da pessoa, em que são considerados aspectos reais e fantasísticos apresentados na cena analítica. Então, a gente pode pensar que são aspectos reais que aconteceram, que a pessoa vivenciou, mas também permeados pela fantasia, né? Que ela imaginou, que ela ouviu falar, que ela organizou na mente dela, né? Compreendemos a elaboração como uma extensão do trabalho a ser feito pelo analisando após a interpretação e mesmo após a construção. Então, como o nosso trabalho é dinâmico, né, interpretação, elaboração e construção, eles vão acontecer quase todos ao mesmo tempo, né, eles vão acontecer todos da mesma forma na cena analítica, né. O trabalho, muitas vezes longo e silencioso, para o qual a interpretação avança e segue seu caminho, apesar da resistência. O fato de resistir é um meio necessário para reassegurar e proteger a pessoa em análise. Este é um momento doloroso da análise, mas mesmo assim é necessário uma presença de uma configuração muito particular do analista na reconstrução, né? Muito presente ali, muito disponível para que possa ser utilizado também, né? Então, a elaboração feita pelo psicanalista funciona no sentido ao retorno, criando a possibilidade de um encontro da pessoa com o material que esqueceu e que não consegue lembrar, cuja comunicação ao paciente atuaria, então, paralelamente à interpretação. Em uma nota de rodapé, no texto de 1918, o Freud vai justificar que as impressões e impulsos agora ativados pelas lembranças infantis são revividas durante a análise. Mas isso porque somente agora, com processos mentais conscientes, a pessoa pode compreender o que aconteceu no passado. Por isso que eu coloquei lá no comecinho, né, que a gente trabalha por dois vieses, né, o do descongelamento e o da expansão da mente, né. Então, somente agora que ocorreu uma expansão da mente, que é possível entrar em contato, então, com esse material reativado na análise e ter uma nova compreensão, uma elaboração desse material, né. E só acontece isso, né, na forma da experiência em transferência com o analista, né? Por isso que é um trabalho de dupla, os dois estão sentindo ali na sessão, né? Mas tem um texto lá de 1896, chamado Etiologia das Neuroses do Freud, onde ele já vai falar sobre essas reconstruções, né? E também relaciona o trabalho do analista, então, quase como de um arqueólogo, né? Ele usa uma expressão chamada falando que as pedras falam. Ou seja, se o analista puder investigar, ele irá encontrar nos primórdios do infantil muito material que servirá ao trabalho de construção. E nesse texto ele fala da seguinte forma: imaginemos que um explorador chega a uma região pouco conhecida, onde seu interesse é despertado por uma extensa área de ruínas, com restos de paredes, fragmentos de colunas e lápides, com inscrições meio apagadas e ilegíveis. Pode contentar-se em inspecionar o que está visível, interrogar os habitantes que moram nas imediações, talvez uma população semi-bárbara, sobre o que a tradição lhes diz respeito da história ou o significado destes resíduos arqueológicos, em anotar o que lhes comunicarem. E então seguir viagem. Mas pode agir de modo diferente. Pode ter levado consigo picaretas, pás, enxadas e colocar os habitantes para trabalhar com esses instrumentos. Junto com eles, pode partir para as ruínas, remover o lixo e, começando dos resíduos visíveis, descobrir o que está enterrado. Se o seu trabalho for coroado de êxito, as descobertas se explicarão por si mesmas. As paredes tombadas são parte das muralhas de um palácio ou de um depósito de tesouros.
Os fragmentos de colunas podem reconstituir um templo. As numerosas inscrições, que por um lance de sorte talvez sejam bilíngues, revelam um alfabeto e uma linguagem que, uma vez decifrados e traduzidos, fornecem informações nem mesmo sonhadas sobre os eventos mais remotos do passado em cuja homenagem os monumentos foram erigidos. Ele termina com uma expressão em latim, sacha longutor, que quer dizer as pedras falam. Então, olha quanta coisa nesse pedaço de texto Freud está nos dizendo, né? Quanta coisa a gente pode reconstruir e descobrir na análise, né? Principalmente quando ele fala, né, com as questões de entrar em contato com o alfabeto que está ali meio apagado, né? Eu gosto de dizer, assim como o Christopher Bollas, que é um psicanalista que eu gosto muito também, vocês vão ver que eu vou citar vários psicanalistas que eu estou estudando aí, mas é para instigar mesmo, para vocês conhecerem, para que vocês possam ir atrás e conhecer o trabalho. E o Bollas, ele tem uma ideia de que a gente tem um id-oma próprio, né? Um id-oma, né? Eu vou frisar o id. E na análise a gente vai entrar em contato com esse nosso id-oma próprio, né? Ou seja, a gente vai entrar em contato com esse material que a gente não conhece, né? Que está no nosso inconsciente e poder decifrar, então, através da construção, esses hieróglifos, essas letras que estão apagadas, né? Esse material bilíngue que eu ainda não entrei em contato, né? E aí as questões das construções em análise vai se estabelecer em todo o texto freudiano, culminando então nesse texto que eu tenho falado, de 1937, que chama Construções em Análise, que o Freud vai recomendar que o analista construa então, na sessão, junto com o seu analisando, o que foi esquecido. E esse artigo do Freud, eu vou separar ele aqui em 3 partes para a gente iniciar falando dele, né? Na primeira parte, ele vai falar da ajuda do analista para livrar dos recalcamentos, ou seja, o que ele fala ali naquele texto que estava falando 60 anos antes, né? Que é o analista pode simplesmente anotar tudo e ir embora, ou ele pode se embrenhar nesse terreno arqueológico junto com a população, né? Que são as pessoas que habitam dentro da gente, e procurar questões, se livrar desses recalcamentos desse material, né? Um segundo momento, ele vai falar de formas diretas e indiretas de confirmar as interpretações, e um terceiro momento, ele vai falar em ter uma diferenciação entre a verdade histórica e a subjetiva do paciente, né? Eu vou começar aqui falando da primeira parte do texto, né? Que parte de historiais clínicos, para destacar a importância da ajuda do analista para livrar o analisando dos seus recalcamentos. Nessa parte vai constar a célebre frase: o trabalho de construção ou reconstrução do analista em muito se assemelha à tarefa de escavação de um arqueólogo, numa habitação ou edifício antigo que tenha sido destruído e soterrado. Só através da técnica analítica é possível trazer à luz o que está completamente oculto. Ainda nessa primeira parte, o Freud vai advertir os analistas para não incorrerem na crítica que então muitos faziam a atividade de o analista interpretar na época, sempre querendo ter a razão, na base de se der cara, eu ganho, e se der coroa, você perde. Ou seja, ele está dizendo, então, para a gente também prestar atenção em quais os movimentos que o analisando vai trazendo na sessão com as nossas construções e as nossas interpretações, né? Mas que elas não têm um tom de verdade, né? Uma coisa que eu não falei para vocês é que vocês estão liberados para me perguntar qualquer coisa, tá? Eu não preciso ficar falando sozinho. Se surgir alguma questão, professora, se surgir alguma questão, coloquem, que eu acho que é bem importante, né? Eu não falei isso no começo, mas está liberado, é para todo mundo conversar comigo, né? Na segunda parte do texto, o enfoque vai ser na avaliação das reações do paciente à construção interpretativa do analista. O autor enfatiza especialmente as formas diretas e indiretas do paciente confirmar ou não a validade da interpretação. E na parte 3, é dedicada a estabelecer uma diferenciação entre a verdade histórica e o que é própria da subjetividade desse paciente, como acontece então nos delírios, né? O que está envolvido aí de forma fantasística, atravessado pela fantasia, na história que o meu paciente está me contando. E o Freud vai pontuar, então, nesse trabalho,
realizado como um arqueólogo, onde o analista vai reconstruindo as cenas primitivas da infância através de uma análise muito exaustiva, né? Um trabalho muito junto do paciente, né? Essas construções são uma reprodução das ocorrências reais, e sim consideradas produtos da imaginação que, na vida adulta, encontram fomento e servem ainda como representantes dos verdadeiros interesses. Ao retornarmos os casos clínicos apresentados por Freud, vemos que o trabalho de construção se apresenta em seus relatos clínicos quase a todo momento, né? O James Strachey, né, que faz as traduções das obras do Freud do alemão para o inglês, que é as nossas obras aqui que a gente mais estuda, né? Agora já temos outras traduções, mas as obras que a gente tem da Imago, né? Ele vai colocar que é possível encontrar 2 ou 3 exemplos de construções nos casos clínicos do Freud, né? Principalmente no caso clínico Homem dos Ratos e também no Homem dos Lobos, como eu tinha falado, mas num texto de 1920, que é chamado A História Clínica de uma Jovem Homossexual, ele vai destacar o papel muito importante, então, da construção, né, do trabalho do analista no Freud, né? Você colocou aqui para não ter receio de me perguntar. Isso mesmo, eu sou bem acessível, gente. Eu não mordo, eu sou bem tranquilo. Eu gosto de conversar com as pessoas, eu acho que isso é bem importante, né? No texto de 1919, Uma Criança Espancada, nós podemos observar, então, a evolução da fantasia que Freud tenta reconstruir. E podemos destacar que certos momentos dessa evolução são como que essencialmente inacessíveis à recordação, mas há uma verdadeira lógica interna, que torna necessário supor a existência e reconstituí-los. De um modo mais geral, não se pode falar apenas de construção pelo analista, ou no decorrer do tratamento. A concepção freudiana da fantasia supõe que seja também um modo de elaboração pela pessoa, uma construção que encontra um apoio parcial na realidade, bem como ilustra a existência das teorias sexuais infantis. Finalmente, é todo o problema das estruturas inconscientes e da estruturação pelo tratamento que é levado pelo termo da construção. Seguir a trilha para a consciência é uma recomendação do Freud, pois os neuróticos, né, que nos procuram para tratamento são habilidosos em vincular a substitutos regressivos os produtos da sua imaginação. Essas cenas que se vinculam aos substitutos regressivos não são reproduzidas como lembranças no tratamento psicanalítico, e sim produtos de construção. A gente pode perceber, então, que muitas vezes os pacientes chegam ao nosso consultório e eles chegam muito carregados de afeto. E esses afetos, de uma certa forma, não tiveram uma ligação a uma significação, né? Não tiveram uma simbolização, né? Então é preciso iniciar com eles um trabalho de religação desse afeto, né? Ligar esses afetos a significantes, poder nomear, poder contar, né, para o analisando o que é que ele está sentindo, né? Eu gosto muito do trabalho do Bion, que é um psicanalista que eu também estudo, e ele tem um conceito que eu acho muito importante hoje na psicanálise, chamado de reverie. Né? É um conceito que a gente pode pensar pelo paciente, onde você vai sonhar, onde você vai construir na tua mente e daí apresentar isso para o paciente. Eu gosto muito de comparar esse conceito ao trabalho de uma mãe com um bebê, né? Quando a mãe tem um bebê muito pequeno, né, ela não sabe o que está se passando dentro da mente dele, o que está se passando no corpinho dele. Então ela vai imaginando que ele está com frio, que ele está com fome, que ele fez cocô, precisa ser trocado. A mãe vai imaginando essas coisas, né? E dessa forma, o analista também vai imaginando pelo paciente o que é que ele está sentindo lá no divã. E vão construindo juntos essa história, né? Outro dia eu até vi um meme bonitinho, que era um bebezinho no berço, reclamando e a mãe tentando dar atenção para ele. Ele reclamava, chorava, a mãe foi lá e botou a meia. Ele reclamava, chorava, a mãe foi lá e botou a chupeta. Reclamava, foi lá, a mãe trocou de roupa. Até que, de repente, surge um balãozinho e ele fala, que saco, eu só queria que ela coçasse o meu nariz. Não era nada disso, né? Então, no trabalho de análise, a gente também vai fazer isso. Às vezes a gente vai criar coisas que talvez não tenham tanta
né, que sejam muito fragmentos para as pessoas, né, elas não consigam compreender, mas a gente faz uma aposta, a gente vai apostando, né? Por isso que eu gosto de comparar com o trabalho das mães, né? Essas lembranças são muito verdadeiras que aparecem na mente das pessoas, né? Mas também elas aparecem distorcidas de verdades, né? Elementos imaginários são intercalados e há que se considerar o aparecimento de lembranças encobridoras. Então, o Freud, já lá em 37, fala de lembranças encobridoras. Isso não é um termo novo que está se usando agora, que as pessoas estão comentando, né? Não, o Freud já estava dizendo, gente, temos lembranças encobridoras, vamos cuidar delas também, elas são atravessadas por fantasias, né? Essas lembranças não são comumente reproduzidas como lembranças, mas têm de ser pressentidas, construídas gradativamente e laboriosamente a partir de um conjunto das indicações que vão aparecendo no processo de análise. Resgato aqui novamente, então, esse artigo do Freud de 37, que acrescenta que durante a análise há uma indução para que ocorra a recordação de algo experimentado e reprimido. Destaca que a tarefa do analista é completar aquilo que foi esquecido a partir de traços que deixou para trás ou que mais corretamente podem ser construídos. O trabalho do arqueólogo é utilizado por Freud como ilustração ao trabalho realizado na análise. Mas acontece uma diferença muito importante entre o trabalho do analista e do arqueólogo. O material que aparece no trabalho do analítico não está destruído e apresenta-se ainda vivo, e que coloca o analista trabalhando em melhores condições, então, do que um arqueólogo, que trabalha com fragmentos, com peças, com pedaços. A gente trabalha também com fragmentos, com peças, com pedaços mentais do paciente, mas eles estão vivos, se apresentando novamente ali na sessão em transferência. Portanto, trabalha o analista em condições mais favoráveis. Todos os elementos estão preservados e encontram-se em algum lugar. Mais uma diferença ainda é apontada pelo Freud, é que o trabalho do arqueólogo tem como objetivo a reconstrução, sendo que a construção em análise é apenas um passo preliminar no trabalho da análise, ou seja, ainda há um passo depois do trabalho da construção em análise, né, que a gente pode talvez entender que seja a elaboração, ou a perlaboração, como alguns autores gostam de trabalhar, né? Freud lembra que o analista deseja, em seu trabalho, levantar a amnésia infantil ligada à repressão, para obter uma imagem fiel dos anos esquecidos para o seu paciente. Mais precisamente porque o paciente não consegue lembrar de tudo. Então, o analista é levado a construir o esquecido. O psicanalista procede, diz Freud, como arqueólogo, que reconstrói as paredes de um edifício de acordo com as peças da parede que permaneceu de pé. Então, é quase como um trabalho de quebra-cabeça, jogo da memória, que a gente vai construindo com os fragmentos que vão aparecendo na análise, né? Eles têm que se encaixar perfeitamente, mas também tem que ligar a uma memória do passado, né? E que ele possa recuperar, então, o número, a localização de colunas, de acordo com as cavidades do piso, restaure as decorações dos simples vestígios que a gente encontra como um arqueólogo. Podemos imaginar o quão longe essa metáfora pode nos conduzir a partir da representação do trabalho psicanalítico. E a construção buscaria, então, comunicar ao paciente algo muito mais vasto, um período esquecido da sua pré-história. Esse tema de construção pode certamente representar problemas na medida em que aparece no contexto de preocupações técnicas que levaram a privilegiar a análise da resistência. No início da história de psicanálise, de fato, o material parecia ter sempre que estar disponível para interpretação. Se ele voltou diretamente na memória ou que, por exemplo, foi revelado através dos sonhos. Então o inconsciente parecia de alguma forma se fechar, a gente não tinha mais acesso a esse material. Uma resistência que traduziu a repressão do desejo em cura inconsciente parecia mais essencial, e, portanto, pôde-se pensar que havia que se analisá-lo prioritariamente, como se fosse a única forma de acesso ao próprio desejo inconsciente. A lista restrita da construção parece desenvolver-se com efeito no pano de fundo dessa decepção. Todo e qualquer caso atesta uma percepção dos limites da interpretação. Hoje a gente pode pensar muito nos casos limites de analisabilidade, né, onde as pessoas ainda não conseguem construir suas próprias memórias, aí o analista tem que intervir mais, pensar mais por elas.
análise, né? Se formos considerar mais de perto, então, esse artigo Construções e Análise, ele pode ser lido hoje de maneira bem diferente. Em relação a essas questões sobre a técnica levantadas, o primeiro problema que se levanta desde o início é de o consentimento do analisando. Freud parte de uma reprovação que às vezes se faz à psicanálise, segundo a qual a interpretação o analista sempre venceria. Se o paciente confirmar suas afirmações, seria porque ele descobriu a verdade, mas se ele a contradizer, seria apenas uma negação que provaria igualmente a verdade de que ele disse. Freud, então, vai discutir longamente essa crítica, né, que considera fácil demais. Tipo, se der cara eu ganho, se der coroa eu perco. Né? Segundo ele, nem o não e nem o sim são suficientes para buscar a verdade do que o analista captura e comunica ao paciente. O sim, em particular, pode testemunhar especialmente que a resistência encontra seu lucro em que tal consentimento continua a esconder, então, a verdade não descoberta. Né? Daí a ideia, então, de procurar em outro lugar por uma prova melhor da verdade, da interpretação. Nesse contexto que o Freud vai se perguntar sobre a construção. Quando o analista comunica uma construção para o paciente, o fundamental, segundo ele, é saber o efeito que essa intervenção causa. Respostas como nunca havia pensado nisso representam as confirmações mais satisfatórias. De forma mais geral, uma interpretação é satisfatória se permitir o surgimento de novas associações e se isso impulsionar o trabalho do analisando. Ou seja, não é para o analisando nem para o analista tomarem as construções como já prontas, já estabelecidas, né, e pré-moldadas, e colocarem elas num lugar, como no museu, com uma peça arqueológica, onde elas não podem ser mexidas e não podem ser modificadas. A construção e a análise funcionam de outro jeito. Ela é totalmente reconstruída e construída a todo momento, a todo tempo, por ambos, tanto pelo analista, pelo analisando. Então, o Freud vai desenvolver uma ideia que parece essencial e que nos permite conceber a construção de uma forma totalmente diferente. É perfeitamente possível, diz ele, que nenhuma memória venha a confirmar nos pacientes a precisão da construção, que não os torna menos relevante. Como você pode ver, está longe de ser a ideia aqui para reencontrar a todo custo uma imagem fiel dos primeiros anos de vida. A construção deve ser pensada, então, como um contexto total diferente, né? Tem seu valor na própria análise, porque se liga a elementos essenciais que emergem do que se atualiza na transferência com o analista. Ou seja, são elementos muito arcaicos, primitivos, que vão se atualizar, então, na relação com o analista e vão permitir que sejam construídas questões a partir daquilo. Né? Finalmente, a ideia de construção preserva ou recupera um valor para nós. É porque permite ao analista recuperar algo que parece perdido junto à pessoa que está sendo analisada e está percorrendo as suas memórias. Né? Partindo, então, de todo esse trabalho de construção, eu vou me dedicar um pouquinho a falar agora de elaboração e crescimento mental, né? Partindo um pouquinho mais para a questão da elaboração. Se eu estiver indo muito rápido, vocês me falem. Às vezes eu vou muito para a teoria e esqueço, e vou indo, e vou construindo aqui da minha mente, assim, né? Eu vou falar um pouquinho, então, sobre elaboração e crescimento mental. E a gente, quando fala em elaboração, ou perlaboração, como alguns autores da psicanálise dizem, podemos destacar que na terminologia original do alemão do Freud, ele empregou tanto Verarbeiten como Durcharbeiten para a elaboração, né? São duas palavras que ele usa. Ambos termos derivados da palavra Arbeit, que quer dizer trabalho no alemão, né? Por isso que eu coloquei no comecinho lá, que eu talvez pensasse que essa minha fala se chamasse o trabalho da análise, né? O trabalho que o analista faz na análise, o trabalho que o analisando faz na análise, né? Vem daí, do Arbeit, essa questão de realizar um trabalho em análise, né? De estar trabalhando em análise, né? Literalmente significa um trabalho esmerado, né? Um substantivo para Arbeit, mas também um verbo. O Arbeit também no alemão é um verbo que significa um contínuo trabalhar, né? Continuar trabalhando sempre.
Ou seja, está sempre o paciente em associação, né? Quando ele inicia um processo de análise, existe sempre um trabalho dentro do inconsciente dele, né? As pessoas às vezes questionam, nossa, mas a psicanálise tem que contar 2, 3, 4 vezes na semana, por que não pode ser só de 15 em 15 dias, por que não pode ser uma vez por semana? Justamente para a gente poder manter esse Arbeit em trabalho, né? Porque se eu encontro o paciente uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, todo o material que eu conseguir trazer do inconsciente para o pré-consciente, que vai estar acessível para a gente trabalhar, voltou de novo para aquele lugar. Então, é como se eu tivesse, de novo, soterrado o material do paciente, eu tivesse que realizar um trabalho de arqueólogo de novo, escavar novamente, trazer de novo o material para o pré-consciente, para daí trabalhar com o material, né? Por isso que a importância da gente estar muito junto do paciente, da gente estar perto, ter várias sessões na semana, né? Eu acho que isso é bem importante, né? Tem uma psicanalista que eu gosto também, uma suíça chamada Danielle Quinodô, e ela sempre explica para os pacientes, quando ela diz que ela quer atender mais vezes, precisa atender mais vezes, da seguinte forma. Ela explica como uma animação que é desenhada à mão. Né, você desenha vários desenhos à mão e vai sobrepondo eles. E aí você vai passando e quando você enxerga aquilo passando na sua frente, você vai enxergar em movimento. Se você passa isso mais rápido, você enxerga um movimento mais rápido e consegue ver aquilo animado. Se você passa aquilo devagarinho, você não enxerga aquilo animado, você vai enxergando quadros estanques, parados, né, não dinâmicos, rígidos. Então, o trabalho da análise precisa estar sempre, né, em contínuo, né? Sim, infelizmente, nem sempre isso é possível, né? Foi colocada aqui a pergunta, né? E é possível, sim, trabalhar de outras formas. Talvez demore um pouquinho mais de tempo, talvez a gente tenha que lidar com outras resistências, né? Mas o importante é estar fazendo um trabalho de análise, né? Eu acho que isso é importante. E tem que ter um investimento também, né, para fazer disso, né? A pessoa tem que ter um investimento libidinal, um investimento de energia para poder se empenhar num processo analítico, né? Num processo de trabalho, de análise, né? Esses termos, né, costumam, então, ser traduzidos para o português, como eu falei, como elaboração e pré-elaboração. Na língua inglesa, né, o Strachey traduziu o Dusharbeiten para working truth, né, que quer dizer trabalhar através de. Então, ele tem um outro sentido na tradução inglesa, mas continua sendo, né, trabalhar a mente através de uma análise, né. Expressões essas vão nos indicar que o nosso aparelho psíquico, através de um trabalho, consegue transformar o volume, então, de energia pulsional, derivando para outro lugar do psiquismo e ligando a alguma representação. Que era aquilo que eu falei. Às vezes o paciente vem carregado somente de afetos, né? Aí ele vem com atuações, né, no consultório, ou às vezes hoje a gente pode pensar nas patologias mais contemporâneas, né? As pessoas que se cortam, as pessoas com anorexia, é quando o corpo não consegue falar alguma coisa, quando a pessoa não consegue descrever o que está acontecendo, ela precisa atuar, né? Ela precisa dar uma vazão para aquele afeto. Então a gente vai ter que fazer esse trabalho de construção e ligar esse afeto a uma representação psíquica, né? Poder nominar isso que está acontecendo com a pessoa, né? Nesses casos, então, em que houver a incapacidade de elaborar um excesso de estímulos, né, um excesso de afetos, pode resultar, então, nessas neuroses atuais que eu falei, né, nas patologias aí contemporâneas, né, que estão acontecendo, né, na qual a tensão sexual não trabalha e fica derivada em sintomas somáticos, né, vai somatizar muito, né, vai criar atuações, né. O Laplanche e Pontalis vão acrescentar duas questões nessa questão da pré-elaboração, né, dos usos que o Freud faz da elaboração e pré-elaboração psíquica, principalmente na teoria da histeria e das neuroses atuais, né, e eles vão colocar, então, que a transformação da quantidade física em qualidade psíquica, num primeiro momento, e o estabelecimento de caminhos associativos que supõem como condição prévia para essa transformação. Então, o trabalho do psicanalista vai ser de criar caminhos associativos, construir caminhos associativos para que ocorra uma transformação. E aí eu posso dizer para vocês, gente, que só ocorre uma transformação se houver uma experiência.
né? Não adianta a gente não ter uma experiência de análise, não uma experiência que transforme, né? Então, o processo de análise, ele tem que proporcionar uma experiência para então só lá na frente acontecer uma transformação. Eu tenho que viver essa experiência com o meu analista em transferência, né, reencontrar com esses fragmentos, esses pedacinhos que ficaram lá no passado, tem que ser reconstruídos no processo de análise, para que eu consiga ter uma experiência, para que possa ter uma transformação. Né, para que a vida fique um pouco mais fácil, para que, como Freud fala, a gente consiga amar e trabalhar, né, que são as duas coisas mais importantes da vida, ele vai falar, né. Essa distinção é igualmente sugerida pelo Freud na introdução, no Narcisismo, uma introdução, no texto de 1914, onde ele coloca na raiz de qualquer psiconeurose uma neurose que atua agora, que é muito viva, né? Supondo, assim, 2 momentos sucessivos da estase libidinal e da elaboração psíquica. A noção de elaboração, então, forneceria, assim, uma transição entre o registro econômico e o registro simbólico. Note-se, por fim, que impõe aproximar elaboração e hiperelaboração, então, porque é um contínuo trabalho, né? Não é um trabalho que aconteceu e vai ficar parado. Existe uma analogia entre o trabalho do tratamento e o modo de funcionamento espontâneo do aparelho psíquico, né? Tem um texto também que eu gosto do Freud, chamado Recordar, Repetir e Elaborar, e ele foi reescrito aqui por um psicanalista aqui de Curitiba, o Redival Perrini, e ele acrescentou um criar. Ele fala que a gente tem que recordar, repetir, elaborar e criar em análise, né? Que só a partir disso, então, dessa criação, é que a gente vai conseguir transformações aí, né? Propor transformações. Eu acho que é bem pertinente resgatar esse termo da criação, né? Voltando ao termo elaboração, refere então que a mente do paciente está trabalhando no sentido de integrar sucessivos insights parciais que estão sendo adquiridos no curso da análise. Mais comumente, o árduo trabalho de elaboração desperta uma dor psíquica, que o Bion vai chamar de pain, em inglês mesmo. Ele vai dizer que ele vai usar o termo em inglês para isso, né? Para designar unicamente uma dor que é sentida, mas não é elaborada. É uma dor que não é possível ser elaborada, né? Enquanto ele reserva a palavra suffering para referir que o paciente está sofrendo a dor, isto é, ele está elaborando no sentido de fazer mudanças. Então, uma coisa é a dor e uma coisa é o sofrimento em relação à dor. É quase como se a gente pegar o conceito dele de pensamento e de pensar. São coisas muito distintas, né, para o Bion, né? Os pensamentos, eles somente vêm à mente. Eles são pensamentos que acontecem, que invadem a mente do analisando. Mas o pensar já é um trabalho além, né, um trabalho de elaboração desses pensamentos, que só vai acontecer quando uma mente tiver construída, uma mente puder ter feito uma construção. Eu gosto de pensar também numa mente, no aparelho mental, que é uma coisa que o Bion traz, como um aparelho digestório também, né, que precisa digerir pensamentos e evacuá-los em algum momento. Então, a gente pode pensar que na análise também a gente vai construir um aparelho mental, que vai digerir pensamentos, né, que ele vai chamar de proto-pensamentos, que são pensamentos invasivos, e a gente pode dar um destino para esses pensamentos, né? É verdade, então, que a elaboração também pode ser prazerosa, né? Porque você está se livrando de pensar, você está evacuando coisas que estão passando na sua mente, pelo fato de que vem acompanhado de uma sensação de descobertas, ou seja, de retirada, de descobertas, né? Eu acho interessante colocar isso, né? Podemos realizar aqui uma articulação, né, com o trabalho do arqueólogo, que vai remover as cobertas, né, que está escondendo o material, né? Então, quando a gente realiza descobertas, nós tiramos, então, as cobertas que estão escondendo os nossos materiais aí, né? Esse material, né, que está cobrindo, ele está a serviço da negação, que sempre se mostra disponível, né, para a produção de um consequente alívio, que por se desfazer em parte de uma carga pesada que está sendo carregada há muitos anos.
Entretanto, dificilmente esse trabalho de elaboração não vem acompanhado, então, desse sofrimento, né, que implica analisando aceitar perdas, aceitar não saber, aceitar o não conhecimento, fazer renúncias aos aspectos que ele sempre idealizara, enfrentar pressões externas e principalmente internas, que organizadas sob a forma de um contra-ego, né, como uma força muito forte, cobram dele o cumprimento de expectativas, além também do desempenho de papéis que desde uma criança pequena foi colocada, normas, enfim, que a gente acaba levando, né, pela vida, né? O Zimmermann alerta que talvez não haja dor mais difícil de suportar do que aquela que resulta do paciente ter de renunciar à sua fachada de um falso self ou às ilusões do faz de conta desse mundo narcisista. A saudável transição, então, da predominância dessa posição esquizoparanoide, né, de se encontrar fechado para um estado mental de funcionamento no qual prevaleça a posição depressiva, onde eu posso criar alguma coisa, também costuma despertar grande sofrimento, né? E às vezes acompanhado de casos sintomáticos, né, que o Bion vai chamar de mudanças catastróficas. Então, o trabalho de construção e elaboração e análise, que vai fazer, então, uma evolução, né, dessa mente, também pode ocasionar mudanças catastróficas. E aí o analisando e o analista tem que estar muito próximos, muito juntos, para poder conseguir elaborar esses pensamentos que estão aparecendo na mente, né? Igualmente bastante penoso para portadores de uma sólida organização narcisista é quando se reconhece que a sua onipotência tem de ser substituída, então, pela capacidade de pensar. Ou seja, foi construída, então, uma capacidade de pensar que vai dar lugar, vai vir no lugar dessa onipotência de tudo cria do paciente, né? E a consciência deve ceder lugar ao aprendizado com as experiências, no lugar dessa prepotência. E o paciente deverá reconhecer que a mesma encobre a máscara de uma pré-potência, ou seja, ele terá de fazer um doloroso contato com a sua mente infantil, frágil, desamparada e cheia de crateras emocionais, para que possa construir alguma coisa. Não é todo o tempo de uma análise que existe essa turbulência emocional, né, gerado pela construção, pelo trabalho de arqueologia que o analista faz. Mas, pelo contrário, em todo o tratamento analítico decorre, então, esses pontos mortos, né, uma expressão que ocorre aqui, trazer que está ligado a um funcionamento normal, que é como um carro, né, a gente pode pensar num carro, que às vezes também ele está num ponto morto, mas ele ainda continua em trabalho. E aí, quando você troca a marcha, ele avança do ponto morto. Então, quando a gente está em ponto morto na análise, não quer dizer que a gente não tá trabalhando, né? Talvez a gente não está se movimentando como a gente gostaria de estar, mas a gente está trabalhando, né? Está construindo alguma coisa. O Zimmermann vai chamar isso de pausa para a meditação, onde a gente vai fazer a realização e integração, então, desses fragmentos que a gente pôde construir e reconstruir, né? Partindo disto, então, né, o processo analítico pode vir a funcionar como um espaço de transformação, onde o analisando pode encontrar um local que possibilite a renovação da confiança, né, a construção de um setting confiável, como nos aponta o Winnicott, né, um espaço que possa ser explícito, um modelo de crescimento, tal como ocorre num desenvolvimento normal. Né? Quando existem objetos benignos, contentores, que protegem e proporcionam ao sujeito um crescimento saudável e positivo. Né? Para o Roosevelt Cassorla, que é um psicanalista que eu gosto muito, professor da Unicamp e psicanalista da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, ele considera que a psicanálise ocorre entre duas pessoas, que o paciente busca, então, revelar-se em sua subjetividade ao analista, ainda que isso possa ser muito difícil. E o analista, por sua vez, vai participar do processo analítico, acolhendo, interpretando, construindo, elaborando junto com o paciente. Acrescento aqui, então, que o analista participa construindo realmente do que se revela e também do que se esconde numa sessão de análise. Vale a pena resgatar, né, a compreensão do campo dinâmico do casal Baranger, que é construído pelo analista e paciente. Esse campo vai proporcionar, então, a reconstrução desses objetos internos danificados, possibilitando na relação
transferencial, que esses objetos vão assumir uma posição mais coesa e consistente. Pois em psicanálise não existe somente uma teoria da clínica, mas também um pensamento clínico, né, um modo original, específico de racionalidade que surge da experiência prática. Bom, eu acho que eu já falei bastante, né, eu não sei se ficou bem clara essa questão da interpretação, da elaboração, da construção que eu quis abordar, né? E queria ouvir um pouquinho de vocês, se vocês querem falar um pouquinho sobre o que vocês pensam sobre as construções em análise, o que vocês acharam da fala, o que vocês conseguiram absorver. Oi, Luiz. Oi. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Tudo Maravilhoso bem? Essa sua fala. Meu nome é Rosiana, eu estou falando de João Pessoa, e eu queria, a princípio, minha primeira pergunta que me ocorreu logo foi, você mencionou 2 vezes a tradução inglesa das obras de Freud, e eu estou estudando, eu sou aluno do quarto período de psicologia, e entrei na Sociedade Psicanalítica da Paraíba aqui para iniciar meus estudos. Estou completando o período de 1 ano. E eu tenho me perguntado, já perguntei em 2 ocasiões e tenho escutado opiniões, às vezes, assim, meio que contrárias, sobre que obras você poderia, qual das versões você sugeriria que eu adquirisse? Porque tem opiniões que não gostam dessa versão inglesa, né? E tem outras que não, que aprovam. E assim, eu fico super confusa, que eu quero comprar a coleção, as obras completas, e aproveito para perguntar isso para você. Que bom, é uma boa pergunta mesmo, né? Porque a gente, na universidade, Rosiane, a gente hoje, a predominância é por usar as obras completas da Imago, que são as traduções do inglês, do alemão para o inglês, do inglês para o português. Porque elas foram, digamos assim, supervisionadas pelo Freud, pela Anna Freud, né? Elas foram o James Strachey que deu essa tradução, então a gente tem, tem um aval aí, de um pedaço do Freud, de uma parte do Freud nessas obras, né? O que acontece hoje é que nós temos várias outras traduções surgindo no mercado, né? Eu gosto muito, confesso para você, que eu gosto muito da tradução nova da Companhia das Letras, acho que é uma tradução direta do alemão, muito boa, tenho ela também, mas para escrever, para a universidade, para o trabalho da universidade, eu prefiro as obras da Imago, porque ela vem recheada de muitas informações, muitas notas de rodapé, muitas informações que acrescentam muito ao texto psicanalítico, né? Já tem hoje uma nova tradução também da Editora Autêntica, né, que está surgindo aí no mercado, né, estão traduzindo de pouquinho também, né, também direto do alemão. Eu acho que você pode escolher a que você gosta mais, assim, né? Na universidade, a gente tem usado mais a da Imago. Não sei se a professora Maria do Socorro, se aí vocês também usam mais da Imago, se vocês estão usando da Companhia das Letras, tradução das obras do Freud, a gente está falando aqui, né? Mas eu gosto ainda da Imago, né, para trabalhar os meus textos, né? Eu acho que, às vezes, eu recorro a outras, recorro à tradução do espanhol, recorro ao alemão, quando eu consigo, para tentar achar um termo, né? Mas eu acho que qualquer uma das obras se qualquer uma das obras completas que você vai adquirir, vai te deixar confortável para estudar o Freud, né? São questões de terminologia mesmo, né? Eu acho que isso, assim, vale a pena destacar, e principalmente pensar, se você for para a universidade, hoje a gente usa mais as obras da Imago para publicação, né? Mas eu acho que todas elas são válidas, são ricas, assim. A Companhia das Letras tem todos os livros, todos os volumes? Ainda não, eles estão lançando, né? Ainda tem alguns volumes que eles não lançaram, né? Se não me engano, eles lançaram 16 e são 20 volumes. Então ainda tem 4 volumes para serem lançados. Assim. Mas já tem quase tudo. Tem bem pouca coisa que ainda não. Acho que os textos pré-psicanalíticos que eles não lançaram, algumas coisas assim, mas o resto já tem tudo. Assim. Se você puder, tenha todas e leia todas, que eu acho ótimo. Comparando todas, eu acho muito bom. É o que eu faço, eu gosto de fazer. Eu fico me perguntando se eu tenho anos suficientes, sabe, Luiz? Tem, todo mundo tem. Obrigada.
Não sei se eu ajudei ou se eu atrapalhei, mas... Assim, Não, ajudou. Muito obrigada. Por nada. Tem uma pergunta aqui da Clarice. Isso, Clarice. Quer falar, Clarice? Quer falar o que você imaginou aí sobre a construção do esquecido? Bom, então eu vou comentar um pouquinho aqui, né? É justamente sobre esse esquecido que a gente não sei muito dizer sobre, tá? Mas eu acho que eu compreendi, né? É justamente sobre isso que se dá o trabalho de construção na análise, né? Por aquilo que não pode ser lembrado, mas está lá, né? Também a gente pode pensar que o esquecido foi esquecido talvez porque não criou uma representação psíquica, como eu falei. Então a gente precisa construir em cima dos afetos que aparecem na sessão uma representação psíquica. Tá cortando a minha fala para todo mundo ou tá... Para mim não tá, não. Para mim tá não, ok. tá. Pode ser algum problema aí, Socorro. Tá. Ok. Então, é justamente uma construção em cima do material esquecido, né? A nossa ideia é que o paciente deite no divã e ele consiga relembrar de tudo, né? Consiga nos contar todos os pormenores da vida dele. Só que tem situações na vida dele que talvez ele não tinha mente para organizar isso, né? Dentro dele. Então, a gente precisa reconstruir essas questões com o paciente. Como o Freud faz lá no Homem dos Lobos, né? Ele reconstrói uma cena muito precoce dele, quando ele vê a cena primária dos pais tendo uma relação sexual, né? Como o paciente, o Homem dos Lobos, era muito pequeno, o Freud, então, constrói com ele essa cena desse material que ficou esquecido, que ele não podia lembrar, ou por uma questão de recalcamento, né, que não quer lembrar, não pode lembrar, uma defesa, ou por uma questão que ainda não tinha mente para pensar sobre isso, né? Então é uma reconstrução desse material esquecido. E através dos afetos, das impressões que o paciente vai dando, vai trazendo para a gente na análise, a gente vai construindo, então, um material, uma história com esse paciente, vai criando alguma coisa, né? Não sei, Clarice, se ficou bem claro isso que você, se eu conseguir responder você. Perfeito. Que bom. Luiz, eu quero te perguntar sobre a transferência. Eu acho que eu queria entender melhor essa dinâmica da transferência. E eu tive que fazer um resumo do texto, a dinâmica da transferência, justamente esses 2 últimos dias, para enviar para o seminário, e me deparei com uma fala de Freud que eu realmente fiquei confusa. Se você permite que eu leia esse pedacinho da fala dele sobre a dinâmica da transferência? Claro, vamos lá. Eu vou colocar. Ele diz o seguinte: a solução do enigma é, portanto, que a transferência para o médico presta-se para resistência na terapia, somente na medida em que é transferência negativa, ou transferência positiva de impulsos eróticos reprimidos. Aí vem a parte que eu fiquei assim, e aí, o que é isso? Se abolimos a transferência, tornando-a consciente, apenas desligamos da pessoa do médico esses 2 componentes do ato afetivo. O outro componente, capaz de consciência e não repulsivo, subsiste e é o veículo do sucesso da psicanálise, exatamente como em outros métodos de tratamento. Aí eu queria aproveitar esse gancho e te pedir para falar um pouquinho da transferência e dessa coisa de trazer para a consciência do paciente que está acontecendo aquilo e, enfim, você entendeu, né? Eu achei confuso, mas eu queria entender essa coisa de tirar o paciente desse aspecto da transferência que não é legal para o processo dele, para a cura dele.
Eu acho que a questão da transferência é uma questão muito interessante para resgatar algumas coisas que a gente está falando aqui de construção, porque para que a gente possa construir, criar alguma coisa com o paciente, tem que ter esse processo de transferência, né? E eu vou te falar uma coisa, você só vai entender transferência na tua própria análise. Quando você fizer a tua própria análise, aí você vai poder entender como é a dinâmica da transferência. Eu faço, né? Mas não entendi, eu faço. Eu estou no divã. Que é um deslocamento, né, de uma função objetal para a figura do analista, né? Eu trabalho mais pela escola das relações objetais, Klein, Winnicott, né? Então eu penso sempre desse jeito e penso como Freud, né? É um deslocamento onde a figura do médico, então, atuando ali como esse objeto primeiro primordial de amor, vai poder atuar também nessa dinâmica do encontro entre as duas pessoas, né? E vai ser uma experiência, né, onde isso vai estar transferido, então, por isso que chama transferência, né, porque é de um objeto dentro de você para um objeto fora de você, que é a figura do médico, né, e aí você lê um pedacinho da transferência negativa, né, que é muito trabalhosa, é muito difícil da gente trabalhar nas sessões, da transferência quando ela traz para a consciência, né, quando a gente pode colocar para o paciente que isso está acontecendo em transferência, que ele está transferindo para mim, para o analista, essas questões, né, aí você pode deixar claro, esclarecer para ele isso, né, esclarecer para o paciente que isso que está acontecendo não é com o analista que está acontecendo, mas sim com as figuras, com as imagens dentro dele que estão acontecendo, né, por isso que o analista tem que estar lá disponível, como diz o Winnicott, para ser um objeto de uso, né, para ser usado pelo paciente em transferência, né, então é a utilização que o paciente faz desse analista para satisfazer, digamos assim, os seus objetos internos, né? E aí vai caminhar o trabalho analítico no futuro para a resolução dessa transferência, para que o paciente possa se libertar, né, dessas questões, dessas imagens internas e poder viver livre, né? Poder viver com mais sossego aí, né? Não sei se ajudou ou se atrapalhou também, né? Bastante, Luiz, muito bacana a sua fala, viu? Muito obrigada. Luiz, eu estou tendo um problema. Você está me ouvindo, Luiz? Eu estou te ouvindo bem, uhum. Eu vi que você caiu, mas voltou. Tá ótimo. Estou te ouvindo bem. Eu tenho um problema aqui, aí se ficar oscilando, você pode continuar, tá? Tá. Nós temos aqui uma pergunta no chat de uma aluna nossa, Sara Araújo. Eu vou ler para você, mas você acompanha aí. Professor, uma vez em aula se falou sobre a questão do trauma, que ocorreria diante de algo que o ego não está forte o suficiente para suportar. Eu gostaria de saber como ocorreria o trabalho do psicólogo diante disso e como ocorreria a elaboração. Então, essa questão do trauma é uma questão muito importante, né? Tem vários autores que vão se dedicar aí na psicanálise à questão do trauma. Principalmente eu posso indicar o Ferenczi para vocês, né? Que está sendo muito estudado agora, a gente está fazendo um resgate muito grande do Ferenczi, né? E aí você está me perguntando, né? Como ocorreria de algo que o ego não está forte o suficientemente para suportar, né? Ou seja, quando a gente não tem uma mente preparada para viver uma experiência, né? O meu ego não está preparado para viver uma experiência, essa experiência pode ser traumática. Como eu gosto muito de clínica de bebês, acho muito importante a clínica de bebês, eu vou usar mais uma vez um exemplo de uma clínica de bebês, né? Sobre bebês, assim, né? Quando o bebê é muito pequenininho, ele ainda não tem um ego muito formado, né? O Freud vai dizer, onde é id, há de advir o ego, né? Vai vir o ego. Ainda é uma questão muito pulsional, instintual, né? Então, eu penso, como o Winnicott, que no primeiro momento a mãe é o ego do bebê. O bebê e mãe são uma coisa única. Então, quando a mãe se afasta do bebê, a gente pode pensar que o bebê fica sem esse suporte, sem esse ego dele.
E se a mãe demora um pouco para vir, então, tem um prazo para ela ficar longe do bebê. Essa situação pode se tornar uma situação traumática, porque o bebê não tem um ego ainda suficientemente forte para se manter sozinho e para imaginar, fantasiar que a mãe vai voltar e atender as necessidades dele, né? O Freud mesmo fala disso quando ele vai dizer que o bebê alucina muitas vezes o seio da mãe, né? O bebê às vezes está chupando o dedo, está lá no bercinho, ou chupando o paninho, né? Porque ele não dá conta ainda de permanecer sozinho. E essa situação, então, se a mãe não for suficientemente boa, não atender o bebê na sua necessidade, deixar ele esperando muito tempo, pode ocasionar um momento traumático aí, né? E aí é nesse momento que a gente pensa que o ego não está completamente forte para compreender esse trauma, né? Estou usando esse exemplo do bebê, mas a gente pode expandir para outros exemplos, né? Então, ou seja, quando o nosso ego não está forte o suficiente, né, não tem um ego constituído ainda, a gente pode incorrer, então, em situações traumáticas. Isso pode acontecer em todo o nosso desenvolvimento, né? Eu acho isso importante. O Ferenczi tem um texto que eu gosto muito, chamado Confusão de Línguas entre Adultos e Crianças, onde ele fala da linguagem da paixão e da linguagem do afeto, a linguagem do amor, né? Onde ele vai dizer que muitas vezes o adulto fala com a criança com uma linguagem da paixão, e a criança, então, não tem um ego, uma mente bem desenvolvida para receber, e faz uma confusão ali, né, com essa linguagem do afeto, com a linguagem da paixão, né? Mas é uma linguagem do adulto para a criança, né? Então, isso também pode ocasionar uma situação de trauma, né? E é o Ferenczi quem vai se dedicar mesmo às questões do trauma, ao retorno do traumático, ao terceiro tempo do trauma, ele que vai se dedicar a essas questões do trauma. Recomendo você, Sara, se quiser ler um pouquinho mais sobre trauma, dá uma olhadinha na obra do Ferenczi, eu acho que vale muito a pena. Também não sei se eu consegui explicar, mas eu acho que eu consegui deixar um pouco claro, né, essa questão do trauma, quando ainda não somos prontos para viver uma situação traumática. Uhum. É interessante que o Winnicott vai criar até uma fórmula matemática, né? X, Y igual a Z, né? Se o X é o afastamento da mãe, o Y é o bebê e o Z é a situação que vai resultar. Se o X faltar ali, demorar demais, pode ocorrer um trauma, né? Quando o ego ainda não está bem formado. E aí a Sara pergunta, Luiz, como poderia ser o manejo do psicólogo, né, nessa situação? Isso, então, o manejo do psicólogo pode ser também pelo viés da construção e da elaboração, onde vocês vão construir junto, né, vão revisitar essa cena traumática e construir a partir dessa cena traumática uma representação para esse afeto que ficou locado ali, né, que ficou colocado só como afeto, só como sensação de medo, de angústia, né? Então vocês podem construir juntos e partir para uma elaboração disso, né? O que aconteceu nesse momento, né? O que a gente pode pensar desse momento? Também pensar nas fantasias, será que era realmente a minha mãe não ia voltar naquele momento? Será que essa questão se deu dessa forma, né? E aí juntos vocês vão criando hipóteses, né? Construindo juntos, né? Então o analisando lá em transferência, acompanhado pelo analista, né? O analista pega o analisando pela mão, vão revisitar os traumas, eles podem reviver essa experiência de não abandono, porque agora tem alguém vivo ali do lado dele, trabalhando em transferência, né? Dá para juntar todos esses pontos que a gente está falando, construção, transferência, elaboração. Já não dá para se sentir sozinho mais diante desse traumático, né? Porque através da experiência, né, quando o analisando está ali no divã, vai se deparar, então, com esse material traumático que a busca arqueológica vai suscitar, ele já não vai se encontrar mais sozinho, né? Ele vai estar ali com o analista, pronto para ajudá-lo, né, como um objeto bom, que vai chegar no tempo certo, né? Não vai demorar para dar uma atenção. Mas lembrando,
que é na falha também do analista que vai poder acontecer a elaboração desses eventos traumáticos, né? Porque é na falta também da mãe, né? Nesse afastamento da mãe, na chegada um pouco mais tarde da mãe, que o bebê vai se acostumando com a ideia de que ela pode faltar, de que ela vai chegar daqui a pouco, que ele pode sentir um pouco de fome, que ele não vai desmanchar, que ele pode ficar um pouco sujo lá com a fralda, que não vai acontecer nada com ele, né? Então também é na falha, é na falta, é na falha do analista que a gente pode reorganizar essas situações traumáticas. Que trabalho lindo, né, esse, né, Luiz? Esse trabalho de reconduzir o sujeito, né, a revisitar esses tempos, né, da sua vida e reelaborar, né? É um trabalho muito bonito, né? Se a gente for pensar, o processo analítico é um processo o tempo inteiro de construção, né? Ou de reconstrução, né? Desse sujeito. Isso, reconstrução de vínculos, né, de mágoas internas, de questões, né, que ficaram esburacadas, né, a nossa pele mesmo é constituída de buracos, né, a nossa pele é permeável, então a gente pode pensar que a nossa pele psíquica também é construída de buracos, né, e eles ficam faltando às vezes, né? Às vezes, no processo de análise, quando eu estou começando um processo, eu costumo dizer para as pessoas que me procuram: você já fez tricô? Você conhece o que é fazer tricô? Você faz um tricô, você faz uma manta de tricô. Aí, em determinado momento, escapou um ponto e você continuou. E aquele ponto ficou falho lá, ficou um buraco na trama, né, do tecido. Tem duas estratégias. Ou você coloca um adereço, né, uma flor, um sintoma, alguma coisa, uma etiqueta, costura, né, pega uma linha e cerze ali, né, e aquilo fica lá como um sintoma, um negócio incomodando, ou você desmancha, vai desmanchando todo o trabalho e reconstrói, né? E vai construindo de novo até que não tenha mais buraco, né? Então, são dois caminhos, né? O caminho da análise é o caminho da reconstrução, é do desmanchar e reconstruir. Talvez tenham caminhos mais fáceis por aí, né? Botar, como eu falei, uma etiqueta, costurar, botar um botão, um adereço, fazer daquilo um enfeite. Também é um trabalho de criação, né? Mas representa uma falha, né? E é nessas falhas que a gente tem que trabalhar, né? Eu acho que isso é o trabalho de construção e elaboração parte disso, né? De reconstruir essas falhas, né? Eu pensava que também é um trabalho lento, né? É um trabalho que você tem tanto o analista quanto o analisando, né? Saber esperar o momento. Sim. Você está conseguindo me ouvir? Agora estou te ouvindo. Está falhando um pouquinho, mas eu estou te ouvindo, fica tranquilo. Agora falhou, Socorro. O que mais, pessoal? Vamos aproveitar. Aqui está oscilando muito, Rosiana. Mas eu não sei você, Rosiana, e os demais, mas assim, a psicanálise, cada vez que a gente lê, né, a gente se encanta mais, né? E cada vez que a gente descobre outras nuances, né, nos textos, tem um colega meu que diz o seguinte: sempre que a gente lê um novo texto de Freud ou de qualquer outro autor, a gente vai encontrar coisas novas, né? Coisas que numa primeira leitura, numa segunda leitura, não nos tocaram, que a gente não compreendeu bem, e que a cada elaboração a gente vai encontrando novos significados, né? Eu penso a análise dessa forma, né? O sujeito encontrando, né, novos significados para aqueles acontecimentos, né? E refazendo, né? Como você comparou ao tricô, né? Refazer um tricô, né? Desmanchar para refazer é um trabalho que demanda tempo, né? Mais do que colocar um adereço, né?
Exatamente. Eu sempre, quando me perguntam de psicanálise, eu gosto de usar essa historinha do tricô, que é uma historinha simples, mas eu acho que representa bem isso, né? Porque por isso que o trabalho da psicanálise, às vezes as pessoas acham é demorado, custa caro, demanda tempo, né? Porque parte da experiência, porque a gente precisa experienciar isso, né? Precisa viver isso ali com o analista, né? Não só não é uma questão cognitiva, né? A gente não está falando de um aprendizado só cognitivo, mas principalmente de um aprendizado emocional, né? Como o Bion falou, aprender pela experiência, né? Que eu acho que é mais rico, né? Mais rico, né? Tem uma pergunta da Fátima, Luiz. Uhum. Isso mesmo que você está falando aqui, né, Fátima, que para a psicanálise é fundamental a psicoterapia, né, a análise, porque ela vai ampliar os conhecimentos e ter um papel importante, que será a terapia mesmo, né. Ou seja, o analista precisa, em primeiro lugar, conhecer seus conflitos internos, para assim compreender melhor o paciente, é isso? Isso mesmo, o Freud vai falar que a análise dos nossos pacientes, ela só vai até onde foi a nossa análise. A gente não consegue ir mais fundo do que foi a nossa análise. Então, para você estar disponível para que uma pessoa te utilize transferencialmente você, utilize a sua mente lá no consultório, você tem que ter passado por essa experiência também, né? Você tem que ter se libertado dessas questões, dessas imagens parentais, dessas questões que também te atrapalharam na vida, né? Porque senão você não consegue dar conta de atender as expectativas desse teu paciente, e aí pode causar uma confusão muito grande, né? Você fazer um conluio com o paciente e vocês dois viverem de um jeito que não vai ser saudável, não vai ser bom, né? Por isso que é muito importante, né, para psicólogos, para psicoterapeutas, para psicanalistas passarem por um processo de psicoterapia, de análise, para se conhecer também e para poder deixar claro, né? Porque quando você está num processo de análise, é muito confuso, né? Os papéis se confundem ali, analista analisando, os inconscientes estão trabalhando, então precisa estar muito claro dentro de você para saber o que é teu, o que é do analisando, né? Que questões são essas que estão acontecendo, né? Principalmente agora nos casos que eu falei, né, de psicossomática, dessas questões atuais, né? Muitas vezes o analista pode até sentir pelo paciente questões psicossomáticas, né? Então é importante que o analista esteja bem trabalhado na sua análise, né? Com a sua mente bem trabalhada, para saber o que é seu e o que é do paciente, né? Para ele poder pensar, fazer essa reverie que eu falei, né, poder pensar, emprestar a sua mente para o analisando que não tem mente ainda, né? Portanto, é muito importante, né? E é um trabalho, né? A psicanálise, a formação em psicanálise, ela acontece por um tripé, né, o Freud fala, né, é a análise pessoal, estudo dos textos, né, e supervisão psicanalítica, né. A gente hoje considera, talvez, um quarto elemento, que seriam as instituições, né, fazer parte das instituições, divulgar o seu trabalho, escrever sobre o seu trabalho, porque é no reconhecimento também pelos pares que a psicanálise se dá, né, no reconhecimento pelo trabalho que a gente faz, né. Então, a recomendação é sempre a primeira: façam análise, façam psicoterapia, né? Depende da abordagem que vocês forem se dedicar, né? Eu acho que é extremamente importante, assim, né, para o trabalho de vocês, né? E isso é uma questão muito delicada na graduação, Luiz, por conta de que, assim, é uma orientação, uma sugestão, mas não é uma exigência, né? Você não pode exigir que o aluno faça a sua psicoterapia. E muitas vezes o aluno chega no estágio, para o atendimento, e ele não fez psicoterapia. E aí ele vai lidar, né, com uma dificuldade a mais, né, com esse paciente, uma vez que ele também não passou por um processo psicoterápico, né? Eu tenho uma amiga que
formou e ela teve que ir embora, né? Ela mora na Europa. E lá ela foi fazer psicoterapia. E ela disse, Socorro, na psicoterapia, como paciente, eu comecei a entender o que eu tinha estudado no curso. Ela não estava trabalhando, ela estava, né, no lugar do paciente, entendendo as teorias. Então, isso é bem delicado na graduação por conta disso, né? A gente não, o Conselho Federal não pode obrigar um aluno de psicologia a fazer psicoterapia, né? A gente só pode sugerir, né, e orientar nosso aluno que ele procure, né, um processo terapêutico. Isso, e parte também do desejo pessoal, né, da pessoa querer fazer análise, querer se conhecer, mas isso que você está trazendo é extremamente importante, né, porque só passando por um processo psicoterápico, analítico, é que eu vou sentir o que o paciente está sentindo comigo ali na sessão. Então, aí eu posso desenvolver uma empatia com esse paciente, eu posso compreender melhor como é que ele está se sentindo, né? A angústia que você tem no teu consultório com o teu analista, como é que é a angústia que ele está sentindo ali, né? Então, isso é extremamente importante, né? O processo... Por exemplo, o psicanalista não tem como você se tornar um psicanalista sem fazer análise, né? É primordial, é fundamental, é obrigatório mesmo, né? É mandatário, assim, né? Mas tem que partir de um desejo pessoal, né? E eu penso que quem vai buscar a psicanálise já parte de um desejo pessoal de conhecer, de querer saber, de querer desmanchar esse tricô e refazer, reconstruir algumas questões, né? Acho isso bem, bem importante, né? Agora eu vou falar para Socorro, assim, só uma observação dessa fala sua, Socorro. As universidades aqui, elas exigem, para entrar na fase do estágio na clínica, a gente tem que estar em terapia e tem que trazer mensalmente a declaração do analista ou do psicólogo que a gente está passando pela psicoterapia, pela análise, é obrigatório, pelo menos para a gente aqui. Nossa, bom saber isso, Rosiana. Depois eu até quero que você me dê umas informações, porque, assim, é um dos fatores que complicam, porque muitas vezes o aluno, ele não está preparado ainda, entendeu? Por conta mesmo do análise pessoal. E aí ele vai para o estágio, né? E ele muitas vezes sente muita dificuldade, né, nessa relação com o paciente. Então, eu passei já por uma universidade, eu não gostei muito, fiquei 2 semestres e saí, vim para outra. Mas nas duas eu observei a mesma situação. E aí eu procurei me inteirar e é praxe, sabe? Você não vai fazer o estágio na clínica, na universidade, se você não tiver em terapia. E você tem que comprovar. Todo mês você tem que chegar lá com um documentozinho do seu psicólogo, do seu analista, ou o que for. Tem que provar que você está na terapia, na psicoterapia. Mais alguém gostaria de perguntar mais alguma coisa? Ficaram com alguma dúvida? Pessoal, pode falar, não fiquem com nenhum tipo de vergonha do Luiz, não. A Sara escreveu ali, né? É incrível a gente perceber na nossa própria análise as coisas que nós estudamos, as transferências, resistências, isso mesmo, né? Porque é na clínica mesmo que a gente vai compreender a teoria, né? A teoria foi feita da clínica. Então, se a gente quiser conhecer melhor a teoria, a gente tem que ir para a clínica, né? Tem que ir para a nossa clínica, para nosso processo de análise, para poder compreender a teoria, porque cada paciente é cada analista é né, e mesmo quando você muda de analista, né, cada analista vai acessar uma parte sua, né, e aí um outro processo de análise vai acessar outra parte, né, eu acho que isso é bem importante. E também, não quer dizer que você é um psicólogo, né, que a gente está falando para psicólogos ou futuros psicólogos, é um psicólogo de alguma outra abordagem, e que não possa fazer um processo de análise,
por que não? Eu acho que não quer dizer que análise é só para se tornar psicanalista. Era a intenção de que quem faz psicanálise, no final do seu processo de análise, se torna um analista. Mas por que não experimentar um processo de análise, né? Experimentar um processo de autoconhecimento, né? Porque é um processo, é um trabalho muito lindo, né? De muita vivência junto com outra pessoa, onde você vai passar muito tempo com outra pessoa, você vai dividir e construir muita coisa com outra pessoa, né, e poder ter uma experiência única, né? Eu acho que todas as pessoas que passam por um processo de análise, elas sempre saem diferentes, a vida muda, com certeza. A Fátima está perguntando, né? Se acontecer de um analista não sentir empatia pelo cliente, como fazer? Passa para frente ou fica com ele mesmo? Vai funcionar a terapia? Tenho curiosidades nisso. É uma ótima questão para o analista levar para a análise dele, pessoal, para a supervisão, né, pessoal dele. Mas, às vezes, a gente tem, você pode não querer atender um paciente, não se sentir à vontade para atender um paciente, não é obrigado a atender nenhum paciente, né? Eu sempre costumo dizer para as pessoas, quando as pessoas me procuram, eu quero fazer um processo de análise. Então, venha me conhecer, eu quero te conhecer para saber se você quer trabalhar comigo, e se eu quero trabalhar com você também, eu falo bem assim para as pessoas, né? Porque é uma escolha de dois, né? São dois trabalhando. E como é um processo longo, a gente vai ficar muito tempo trabalhando, a gente tem que se querer, né? E não tem nenhum problema você entrevistar um paciente nas entrevistas iniciais, fazer uma experiência com ele e decidir encaminhar para um outro colega. Não, eu acho que talvez fiquei pensando aqui na minha mente em outra pessoa que pode lhe atender e tal. Não há nenhuma questão. Aí você vai trabalhar isso na sua própria análise, na sua supervisão, o que é que aconteceu com esse processo, mas você não precisa atender ninguém, né? A gente não é obrigado a atender ninguém, né? Acho que só quando você trabalha, talvez, num serviço público ou alguma questão assim, que você tem que atender as pessoas, mas aí as demandas são outras questões, né? Mas ninguém é obrigado a atender a ninguém, mas isso é bem importante, né? Falar para o paciente, vir te conhecer, para saber o que ele pensa sobre você, o que ele pensa sobre a análise, e você também conhecer o paciente, né? Para saber se você quer aceitar o paciente em análise, né? A gente não aceita todo mundo para trabalhar com a gente, né? Então, acho isso bem importante. A gente tem essa liberdade também, né? Eu costumo sempre fazer de 2 a 3 entrevistas com os pacientes no começo do trabalho, para saber realmente se eles têm uma demanda de análise, se é possível trabalhar, se a gente vai dar certo, né? Aí a gente faz, alguns pacientes eu faço uma experiência, vamos fazer uma experiência de 3 meses? Vamos começar um processo, vamos ver se dá certo, né? Para a gente também você não precisa se comprometer com o paciente, não, eu vou curar você, a gente vai fazer um trabalho. Não é assim, né? A gente trabalha com um processo dinâmico, né? Então eu costumo sempre falar isso para os pacientes, né? Venham me conhecer, vamos conversar, vamos ver o que é que está acontecendo, para ver também se eu posso ajudar, se eu me sinto disponível naquele momento para trabalhar com aquela pessoa, né? É porque aqui, Luiz, a nossa demanda e a nossa oferta de analistas de analistas não, né? Porque eu já lhe falei que aqui não tem psicanalista, de psicólogos, né? É mais da instituição pública, né? Então, assim, de certa forma, é um enquadre diferenciado, né? De meia hora, de atendimento bem superficial mesmo, né? Algumas clínicas, alguns psicólogos oferecem o atendimento mais na rede privada, mas a gente tem uma demanda maior de pessoas buscando o atendimento na instituição pública aqui. Ainda, né, tem essa configuração. É um acolhimento aí, né, um acompanhamento, né, que vocês vão fazer no primeiro momento, né, assim, né?
uma psicanálise ampliada, né, um acolhimento às pessoas com sofrimento mental. Mas eu ainda acredito também que nas instituições públicas é possível fazer psicanálise, né? Tem um livro que chama As Instituições Públicas de Freud, que é um livro que fala sobre isso, né, sobre a ideia de fazer uma psicanálise que seja acessível para todos, né? Por isso que tem os institutos, as universidades, né, onde tem as clínicas possíveis, né? Mas é difícil mesmo fazer um trabalho no serviço público que está sucateado, né? Que está muito difícil, né? A gente não tem tempo, não tem espaço, não tem recurso, não tem nem local para atender às vezes, né? Então a gente precisa às vezes fazer o que é possível, né? Mas é um trabalho muito rico, né? De disponibilidade. Eu acho que é um trabalho muito rico. E a gente pode fazer de uma forma diferenciada, né? O que chamam da clínica ampliada, né? Não necessariamente aquele enquadre tradicional, mas um trabalho psicanalítico, né? Dessa abordagem, dessa clínica ampliada, né? Com certeza. Que é uma novidade, né? Da própria instituição pública, né? Sim, sim. Com certeza, né? Eu acho que a psicanálise está muito envolvida com os grupos também, né? A psicanálise de grupos, eu acho que funciona muito, né? Eu tenho um trabalho aqui no Paraná com uma roda de conversa, onde a escuta é psicanalítica, mas é em forma de roda de conversa para professores com sofrimento psíquico, professores da rede pública. E a gente tem um trabalho muito bonito de acolhimento mesmo, né? Onde as pessoas podem encontrar um lugar para falar sobre os seus sofrimentos, viver a experiência com outras pessoas, né, trocas de experiências. Eu acho que quando a gente vai trabalhar para o serviço público, a gente realmente precisa ampliar um pouco a nossa mente também, para poder se adaptar às realidades, né, às expectativas que a população, que a demanda vai trazer. Sim. Porque também já é uma experiência analítica, né? Com certeza. Esses encontros grupais, né? Sim, é uma super experiência analítica, claro, com certeza. Porque o analista, né, o psicólogo, eles vão formando modelos mentais dentro dele, né, modelos de trabalho, né? A teoria vai servindo de estofo, vai servindo de base para você e você vai utilizando ela, né? Cada analista cria um modelo de trabalho dentro da sua mente. Então, a escuta que você vai fazer do paciente no seu consultório, na unidade básica de saúde, na praça, no shopping, onde você estiver disponível para atender, a sua escuta vai ser psicanalítica, vai passar por um viés psicanalítico, porque você vai ter o teu enquadro internalizado, né? A tua teoria, a tua análise, a tua supervisão, os teus processos aí internalizados. Então, toda a teoria psicanalítica se aplica muito aos processos de grupo, aos atendimentos de comunidade, né? Porque a gente é movido por forças inconscientes a todo tempo, né? E elas também estão presentes em todo mundo, né? Em todas as pessoas, né? Sim. Mais alguém? Eu só quero agradecer, aproveitar esse momento para dizer obrigada, Luiz. Achei assim maravilhosa a sua palestra, muito enriquecedora, me agregou bastante a essa tarde que já terminou aqui em João Pessoa, que o dia acaba muito cedo, mas também começa muito cedo. Então, minha gratidão, viu? Foi maravilhosa. Que bom, obrigada que bom. Também, Socorro, pela oportunidade. Foi mesmo, foi maravilhosa. Luiz, olha, a Clarice é nossa aluna, e ela é muito tímida. Você não imagina como ela é tímida. Ela é uma aluna excelente, mas ela é muito tímida. Eu até surpreendi quando ela fez uma pergunta para você aqui no chat, porque ela tem uma timidez muito grande, né, Clarice? Eu estou lhe elogiando, tá? Dizendo que foi bacana ver isso. De fato, Luiz, olha, esses encontros com todos vocês têm sido maravilhosos, porque a intenção mesmo é mostrar para os nossos alunos que esses diálogos são muito produtivos, entendeu? A gente escutar, né, vocês, para que a gente faça nossas elaborações e as nossas construções, né? A gente aqui tem uma psicologia
E é uma psicologia muito nova mesmo, né? O curso da Universidade Federal tem 14 anos, o curso de uma particular que começou antes de nós deve ter no máximo, não tenho certeza, mas acho que uns 17 anos. Então, assim, é uma psicologia de menos de 20 anos, né? Até porque o Estado é um Estado novo também, né? O Estado de Roraima. Então, assim, tudo é uma construção que, assim, a gente só vai ver o resultado, e talvez não eu, mas os nossos alunos, daqui a mais de 2 décadas, né? De que vai melhorar, vai se aprimorar, né, outros cursos virão, né? Uma formação, quem sabe, no futuro, né? Mas a gente precisa começar a construir esses saberes da forma com que a gente consegue construir nesse momento, né? E a forma que a gente consegue é encontrando colegas, né, e amigos pelo Brasil para que possa, né, se juntar a nós e trazer, né, essas informações, né? Porque se for só nós aqui, fica realmente mais difícil. Não, eu que agradeço, porque é uma oportunidade enorme ir para Roraima, assim, rapidinho, né? E conhecer vocês e conversar com vocês sobre psicanálise, que é uma paixão minha, e sobre psicologia também, né? Eu acho que é importante, né? Você falou que a psicologia aí é nova, então olha que campo de trabalho fantástico que vocês têm para organizar, né? Por exemplo, um dos vestibulares mais concorridos do Brasil, o da FUVEST, o segundo curso da FUVEST mais concorrido esse ano, e nos últimos anos tem sido assim, é o de psicologia depois de medicina. Então, vocês vejam como é importante essa profissão e como tem campo de trabalho, né? Eu não gosto de falar, não tem muito psicólogo, gente, não, ainda mais vocês aí, que tem uma psicologia de 2 décadas, né? A diferença que vocês podem fazer, até historicamente, no trabalho da psicologia em Roraima, né? Acho isso bem importante, né? E a oportunidade de estar indo numa universidade federal, né? Que eu acho que é construção de conhecimento a todo tempo, né? Eu acho que valorizar a instituição pública, que a gente tem visto que está tão sucateada, é muito importante, né? Porque é uma oportunidade rara, né? As pessoas não têm isso, né? É um privilégio, né, Luiz? É um privilégio a gente construir uma psicologia numa universidade pública, periférica, né? Com tantas dificuldades, né? Porque as dificuldades são muitas, né? Mas, eu li muito a Janine Puget, que faleceu... Acabou de falecer, eu a conheci. E ela dizia o seguinte, que quando a gente é quem começa um trabalho, a gente tem, por um lado, o desafio, porque tudo que a gente construi é novo, e a gente, né? E, por outro lado, a gente tem a falta de referenciais, né? E talvez essa falta de referenciais é que a gente precisa minimizar, né? E como é que a gente minimiza? Fazendo intercâmbio com pessoas, né? Para que a gente possa, por exemplo, estava pensando aqui, ano que vem, tendo esse evento em Manaus, né? De repente a gente tentar fazer um eventozinho pequenininho aqui para trazer algumas pessoas de Manaus para cá, né? Aí já dá uma esticadinha para Roraima, né? Vem para o Amazonas e aí dá uma esticadinha para Roraima, né? Um evento pequeno, obviamente, mas para que a gente possa formar esses laços, né? Com outras pessoas que possam agregar, né? E eu estou imensamente feliz de estar realizando essas lives com vocês, né? A gente já tem até a Rosiana, que é já está na 3ª live, né, Rosiana? A 4ª, ela está frequentando quase todas, né? Porque esse intercâmbio é muito saudável, né, para a gente, né? Revigora, né, a gente. Eu acho uma delícia, eu acho que a pandemia, a gente tem que tirar essas questões aí, né, que talvez a gente não pensasse nisso pré-pandemia, né, não pensasse na possibilidade desse intercâmbio, né, e agora eu vejo que é possível, né, a gente tá juntos, mesmo à distância. E eu espero vocês aí o ano que vem, lá no Encontro Brasileiro de Winnicott, o 15º encontro, o encontro nacional, onde a gente se reúne do Brasil todo, são trabalhos lindíssimos que vão ser apresentados, muita psicanálise,
psicanálise, e um trabalho de muito amor, de muito afeto, né? E que era um desejo do Henrique de levar, né, a psicanálise para Manaus, de levar os encontros do Winnicott para Manaus, para aproximar vocês da gente, né? Nos aproximar de vocês, porque tem essa sensação de que estão longe, de que que a solidão, né? Mas a gente precisa se aproximar, a gente precisa estar perto. E eu fico muito feliz que vocês me chamaram, e me chamem sempre. Estou sempre disponível para conversar com vocês. Vou deixar, pode deixar meu e-mail para o pessoal me mandar e-mail, tirar alguma dúvida, querer algum material, né? Eu acho que isso é bem importante. E parabenizar pelo projeto, eu acho que é muito importante. Vocês trazerem gente do Brasil todo para falar, e eu acho muito, muito legal, né? Porque daí vocês vão conhecendo um pouco também do que é a psicanálise, do que é a psicologia, do que as pessoas têm feito, né? Eu acho isso bem legal. Sim. Sim, eu sou muito entusiasmada, sabe, Luiz? Eu não sou daqui, de Roraima, eu sou do Ceará, morei no Amazonas e agora eu moro aqui. Né? Eu já não sou mais de lugar nenhum, mas assim, eu sou muito entusiasmada com o que a gente consegue construir, que é pequeno, né? A gente não quer se comparar com os grandes centros, mas a gente quer fazer uma psicologia que seja a nossa cara, né? A cara do povo de Roraima, né? Agora, a gente precisa ter desejo de modificar as questões, né? As nossas próprias questões, né? E vibrar com as coisas que a gente consegue fazer, né? Então, assim, quando eu consigo pôr em prática um trabalho como esse, né? De que a gente traz pessoas para apresentar para os nossos alunos, eu de fato vibro muito, porque eu gosto muito desse tipo de relação que a gente consegue estabelecer, né? E eu quero te dizer mais uma vez da minha alegria e da minha gratidão por você ter aceitado contribuir conosco, tá? De que foi uma tarde tão gostosa, e mesmo com os percalços, né? Minha internet caiu, tive que conseguir voltar ainda bem, mas foi uma tarde muito gostosa, né? Passou rapidinho, né? Te ouvir é muito interessante, é muito bom, né? Como disse mesmo a Caterine, né? De que, nossa, Socorro, ele é muito gostoso ouvir o Luiz, e de fato, é muito gostoso ouvir você falar. Fico feliz, fico muito feliz, muito feliz. Estou disponível para vocês, gente. Como diz o Winnicott, o analista tem que estar disponível para ser usado pelo analisando. Eu estou disponível para que me usem, né, para que aproveitem a gente, porque a gente não pode guardar só para a gente também, né? É egoísmo também, né? Isso é verdade. Quer falar, Rosiana? Não, eu quero só me despedir, que aqui eu fiquei num cantinho, tá ficando escuro. Eu quero me despedir, desejar uma boa noite, um bom final de noite, um bom fim de semana, obrigado. Boas eleições, que Deus os abençoe. Obrigada mais uma vez. Grande abraço, tá? Obrigado. Tchau. Pessoal, o e-mail do Luiz está aqui no chat, né? Eu vou mandar depois para todo o grupo o e-mail dele. Quem quiser entrar em contato com o Luiz, pode entrar em contato através do e-mail. Luiz, eu deixo a palavra agora com você, para fazer suas considerações finais. Bom, eu queria novamente terminar agradecendo, né, e que a gente construiu alguma coisa, né, aqui hoje. Eu estou sentindo que a gente construiu alguma coisa, e isso é muito bom. E que a gente vai ter um tempo a elaborar também, né, todas as falas, tudo que a gente conversou hoje, e muito feliz que as pessoas vieram aqui ouvir, eu acho isso importante, né, e parabenizar você novamente por essa iniciativa de construir esse espaço, de montar essas lives, que eu acho que são muito válidas, né, e espero te encontrar o ano que vem em Manaus, né, e quem sabe logo eu vá a Roraima visitar vocês, por que não, né, eu gosto muito de viajar, então, né, eu acho que sempre é importante. E aí deixo meu carinho com vocês, né? Como a Rosiana falou, amanhã é eleição, votem conscientemente, né? Porque a gente está precisando disso. Está muito difícil viver desse jeito, né?
E vamos lá, lutando aí pela psicanálise, pela psicologia e pela universidade pública, que eu acho que é bem legal também, né? Pensar nisso. Obrigada. Muito obrigada. Então, tchau, pessoal. Muito obrigada. Dia 28, daqui a 14 dias, nós teremos nossa última live desse projeto de psicanálise. Será com um psicólogo que trabalha com abordagem psicanalítica de Maringá, também no Paraná, e vai ser também um encontro muito bacana. Obrigada, Luiz, mais uma vez. Obrigado. Boa noite aí para você. Tchau, e até a próxima. Até, tchau, tchau. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.